Tem muita gente da cidade querendo produzir pelo menos parte do próprio alimento. Há 2 semanas, nós já falamos sobre isso numa reportagem sobre hortas comunitárias em espaços urbanos. Hoje vamos voltar ao assunto para atender ao pedido do Pedro de Santana Júnior, de Raul Soares, Minas. Ele quer plantar folhas e temperos no apartamento. Veja a reportagem do Vico Iazzi. Pedro, imagine se cada apartamento de uma cidade como São Paulo tivesse uma horta. E não precisa necessariamente de uma área externa, viu? Esse, que fica na zona sul de São Paulo, não tem varanda, mas abriga um cultivo variado em vasos e floreiras. A proprietária, Camila de Almeida, fez um curso sobre agricultura urbana e hoje cultiva cebolinha, almeirão, salsão, morango, manjericão, orégano, hortelã. Isso é maravilhoso. Poder fazer uma manteiga com ervas, poder organizar isso, fazer um chá, isso é muito bacana. Para montar o cultivo, Camila contou com orientação do agrônomo Isamu Yokoyama. Ele pertence à Fundação Mokichi Okada, uma entidade que estimula o contato com a natureza e a agricultura natural, orgânica. Segundo ele, para fazer uma boa horta, o primeiro passo é obter um substrato de qualidade. O produto pode ser comprado pronto ou feito em casa, a partir de 3 ingredientes. E nós utilizamos para a composição desse substrato terra, que a gente vai buscar geralmente na parte mais superficial. Utilizamos também esse material orgânico vegetal, folhas semi-decompostas e composto vegetal, bem mais decomposto, onde a gente tem dificuldade de identificar quais os tipos de folhas que compõem esse composto. Pedro, para fazer esses 2 tipos de composto, primeiro você precisa juntar folhas secas que podem vir de um quintal, praça ou parque. Depois é acrescentar terra superficial, misturar bem e borrifar um pouco de água. A proporção deve ser de 1/3 de terra para 2/3 de folhas. Em seguida, a mistura deve ser colocada em um balde, onde começa a etapa de decomposição das folhas. E ali, uma vez por semana, revirar um pouco para entrar um pouco de ar, para facilitar o processo de decomposição pelos micro-organismos. Em 60 dias, o material fica assim, semi-decomposto. Aos 90 dias, a mistura assume uma aparência diferente. Já é um composto bem curtido. Bom, com esses 3 ingredientes já à mão, o que o Pedro deve fazer? Como é que ele faz o substrato? Tem plantas, por exemplo, alface, brócolis, mesmo tomate ou berinjela, que eu aconselho fazer mudas antes. Nessa confecção de mudas, a proporção que nós vamos utilizar seria 2/3 do material bem decomposto para 1/3 de terra. Para fazer o substrato das mudinhas, primeiro o Dr. Isamu peneira o composto bem curtido e depois mistura com a terra. A gente pode utilizar esses vasinhos furados, né? Se você não tiver, a gente pode até usar copinhos descartáveis de café, precisa ser furado. Esse furo é muito importante para não acumular água. Tá. Esse tamanho é geralmente para alface, essas folhas. Se eu for fazer berinjela e tomate, melhor aquele de 200 ml. Na sequência, o agrônomo preenche o copinho com o substrato e faz o plantio de sementes de orégano. Parece um pó. Então, a gente vai pegar umas 5 sementinhas e colocar no berço, aí já está semeado. Feito o plantio, é hora da primeira rega. Pode-se utilizar um borrifador. Tá. Aí vai borrifando com cuidado. Aí quando as primeiras gotinhas começarem a surgir, aí encerra a irrigação. Quais são os cuidados que se deve ter nesse período que as mudinhas estão crescendo? O importante é que ela tenha pelo menos 4 horas de luz diariamente, luz direta. E a irrigação de 1 a 2 vezes por dia é o suficiente. Com sol garantido e água na medida, as plantas crescem bem durante as primeiras semanas. Quando elas atingem esse porte com 3 ou 4 folhas, é hora de fazer a mudança para um primeiro vaso. Nessas condições, eles pode ser que comecem a amarelar e a murchar. No vaso, o substrato deve ter uma composição diferente da do copinho. Ele leva uma parte de terra, uma parte do material semi-decomposto e uma parte do composto bem curtido. O agrônomo borrifa um pouco de água para manter o substrato úmido. E
transplanta a muda com cuidado para não cortar as raízes. Uma vez no vaso, a planta, que aqui é um almeirão, vai precisar daqueles cuidados básicos. Água 1 ou 2 vezes por dia e pelo menos 4 horas diárias de sol. Agora, esse almeirão que está plantado aqui, não vai ficar nesse vasinho pequeno, né? Não, ele vai ter que ser transplantado por um vaso maior, como este daqui. O tempo para transplantar essa muda para este vaso é quando surgirem as primeiras raízes saindo pelos buraquinhos. É sinal que ele já ocupou todo o vaso e está pronto para ser transplantado para um vaso maior. Uma última dica, Pedro. O vaso final deve ter uma boca de pelo menos 25 centímetros para abrigar as hortaliças até o momento da colheita. Uma alternativa nessa etapa é usar floreiras, desde que tenha um bom espaço para o crescimento das plantas. A revista Globo Rural deste mês traz uma reportagem sobre hortas caseiras, olha só. Ensina, inclusive, a preparar esse composto vegetal que você viu aí na reportagem. A capa da revista é essa, olha, sobre o corte de gastos dos produtores de grão.